Olá, nessa videoaula vamos iniciar a avaliação ocupacional da exposição ocupacional ao calor. Já falamos sobre a fisiologia do calor, sobre os processos industriais e ocupacionais típicos que produzem calor, exposição ao calor. E vamos agora falar da avaliação. Para fazer uma boa avaliação, é necessário dispor de uma boa instrumentação. A instrumentação adequada seria uma árvore de termômetros para determinação do índice IBU-TG. Nós vamos falar mais do IBU-TG, ele é fundamental para a avaliação. É necessário ter um termômetro de bulbo úmido, um termômetro de globo e um termômetro de bulbo seco. O termômetro de globo ele deverá estar acompanhado de um globo de cobre de 150 mm de diâmetro, pintado em preto fosco oco, com espessura de 1 mm. São, portanto, três termômetros para fazer uma avaliação completa. É necessário ter também medidores de velocidade do ar, medidor de umidade, que seria o psicrômetro. O psicrômetro ele é dispensável porque é possível, com a medição de termômetro de bulbo úmido e termômetro de globo, você determinar a umidade relativa do ar por meio de ábacos, de curvas que fazem essa conversão. É necessário ter um tripé para fixação desses instrumentos e com isso você fazer a avaliação bem adequada. Bom, os índices de avaliação utilizados são... Peraí, antes disso, gente, deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo de um termômetro de globo. Acredito que eu vou ter aqui. Não tenho. Mas rapidinho eu acho para você aqui, ó. O termômetro de globo não. Eu vou pesquisar aqui, porque a gente fala que tem os 3 termômetros, mas hoje em dia todo mundo usa a eletrônica, os instrumentos de medição completos, né? Eu vou pesquisar a medição de estresse térmico. Medidor. Ah lá, vamos pegar esse aqui, o T, ele já tem tudo. Você vai ver aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Olha aí. Esse é um instrumento. Aqui ele tem acoplado nele o globo, o termômetro de globo, o termômetro de bulbo úmido e o termômetro de bulbo seco. Então ele já te dá no visor a temperatura efetiva direto, sem você precisar de fazer muita conta com 3 termômetros distintos, entendeu? Aqui está o tripé dele, olha lá. Tá vendo? Então isso é muito caro, tá? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui custou R$2.300, ó, R$3.000, tá? Ele é dos mais simples. Se você procurar na internet, vai encontrar bem mais caros, até com bem mais funcionalidades. Bom, agora vamos voltar aqui para os índices de avaliação que a gente utiliza. Para fins de conforto, fins ergonômicos, se usa a temperatura efetiva. A temperatura efetiva é obtida por meio da árvore de termômetros e também utilizando a velocidade do ar e a umidade relativa, tá? Tá bom. Aí o que diz a norma? Esse aqui é um trecho da norma NR17 que trata de ergonomia. E aqui no capítulo 5, ela fala das condições ambientais do trabalho. E no item 17.5.2 ela ainda fala os níveis adequados para ruído, temperatura, velocidade do ar. Então veja no item B, na linha B, diz assim: a temperatura efetiva deve estar entre 20 e 23 graus. E a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 metros por segundo. Essa é uma condição ergonômica de trabalho, de conforto.
Aí vou dar um exemplo aqui porque é muito comum acontecer. A gente sempre, no nosso setor, né, com o setor de manutenção e obras, a gente recebe reclamação. E a reclamação muitas vezes é assim, já aconteceu. Olha, eu peguei um termômetro aqui, medi, nós estamos com 32 graus, está desconfortável demais, é insalubre e tal. Gente, essa medida que ele fez, de 32 graus, é o que a gente chama de medida de termômetro de bulbo seco. Para ele fazer a medição de temperatura efetiva, é necessário uma série de procedimentos. Você tem que utilizar medição de bulbo úmido, bulbo seco, termômetro de globo, velocidade do ar, umidade relativa, interrelacionar tudo isso por meio de ábacos. Nós vamos ver isso no nosso curso. E aí nós vamos obter a temperatura efetiva, que em geral difere muito da temperatura de bulbo seco. Tá bom? Então vamos lá. Outro índice de avaliação utilizado é o IBU-TG. O IBU-TG é chamado Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. Essa equação fundamental dele, mas ela depende de algumas coisas, como tipo de roupa, pele, cor da pele, e isso caiu em desuso e hoje é utilizado uma equação simplificada, nós vamos tratar só dela. O IBU-TG ele vai ser calculado como 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido, TBN é bulbo úmido, mais 0,2 vezes a temperatura de globo, mais 0,1 vezes a temperatura de bulbo seco. Isso nos locais onde tiver carga solar no ambiente. Trabalho em áreas externas, né, em céu aberto. Já para onde não há carga solar incidente, a equação é mais simples. O IBU-TG é 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido, mais 0,3 vezes a temperatura de globo. Nesse caso, dispensa-se a medição de temperatura de bulbo seco. Essa é a instrução da ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Técnicas de medição, tem algumas recomendações para se fazer a medição e mais algumas informações sobre como obter esse índice, tá? Basicamente é isso. Nós não vamos entrar muito em detalhes porque nós vamos nessa videoaula não vamos entrar muito em detalhes, porque depois nós vamos fazer alguns exemplos e exercícios de trabalho com temperatura efetiva para avaliar a exposição ao calor do ponto de vista da ergonomia, e também vamos falar sobre a avaliação do ponto de vista da insalubridade, que é pelo método do IBU-TG.